Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de análise combinatória. Esta é a aula 10 e falaremos sobre combinação. Temos aqui duas situações, problemas para esta aula. A primeira se refere a um arranjo. Eu vou começar por arranjo, porque a partir dele será possível nós entendermos como funciona a fórmula e a ideia aqui de combinação, tá? Então nós já vimos na aula anterior que arranjo é quando a ordem é importante, a ordem importa. E para a combinação então, que é o exercício 2, nós vamos ver que a ordem aqui não é importante. A ordem não importa, então é combinação. Então grave aí. Arranjo, a ordem é importante. É uma ideia de fila, por exemplo. Em combinação, já não é mais ideia de fila, é ideia de grupo, de time, de grupo, em que a ordem não é importante, tá bom? Então vamos ao primeiro exercício aí de arranjo para servir de suporte para o próximo exercício. Como nós já vimos na aula anterior, eu vou resolver de uma forma um pouco mais eficiente aqui, tá bom? Qualquer dúvida, você pausa o vídeo ou assista a aula anterior. 4 amigas, Olinda, Luciene, Alda e Dri, querem tirar fotografias lado a lado em um banco de jardim moldado com um arco de flores. O problema é que no banco só cabem 3 pessoas sentadas lado a lado e também uma delas precisa tirar as fotos. Quantas séries diferentes de fotografias podem ser tiradas? Então nós temos aqui as 4 amigas, Olinda, Luciene, Alda e Dri. Para resolver isso aqui, como é uma ideia de fila, elas vão se sentar lado a lado, então é ideia de fila. Usando aquela estratégia dos tracinhos, que é bem eficiente. Na primeira posição, qualquer uma das 4 pode ocupar. Uma vez que uma delas ocupou aqui esta posição, e não pode ocupar mais do que uma posição ao mesmo tempo, sobram 3 aqui para revezarem-se entre esta posição aqui. Uma vez que uma das 3 se sentar aqui, nessa posição, as outras 2 se revezam na última posição. Então, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. 3 vezes 2, aqui já vou destacar, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então, vejam que aqui a ordem é importante. Vejam vocês que esta configuração, Olinda, Luciene e Alda, é diferente desta outra configuração, Olinda, Alda e Luciene. É diferente, numa fila é diferente, tá? Então, 24 séries diferentes de fotografias. Estas são 2 dessas 24 séries. Então é um arranjo, porque a ordem é importante. Arranjo das 4 amigas sentadas no banco de 3 em 3. Então são 4 elementos tomados 3 a 3. Então nós vemos esse número primeiro, vai multiplicando, diminuindo de 1 em 1 até esgotar, mas seguindo o número que está aqui. Este 3, então, significa que são 3 posições. 4 vezes 3 vezes 2. Olha as 3 posições aqui. Que nós caímos de novo, novamente, na ideia aqui do princípio fundamental, que é igual a 24. Outra forma de resolver o arranjo é pela fórmula que foi deduzida na aula anterior. Este vai lá para cima, 4 fatorial, e aqui embaixo face a diferença fatorial. Então vejam que para resolver, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui embaixo, 4 menos 3 é 1 fatorial. E 1 fatorial é igual a 1. Então aqui simplificando, ó, tá vendo? 4 vezes 3 vezes 2, 24. Tá legal? Então vejam que aqui nesse caso a ordem é importante. Vamos para o próximo exercício agora, que é o seguinte, ó. As 4 amigas da situação anterior
são sócias em um empreendimento educacional com cotas igualitárias e precisam fazer uma comissão formada por 3 delas para conversar com um grupo de investidores. De quantos modos diferentes essa comissão pode ser constituída? Então aqui, ó, as 4, eu vou colocar de novo aqui, as 4 amigas, com a letra inicial de cada uma: Olinda, Luciene, Alda e Dri. Vamos formar a comissão aqui, ó. Olha só. Uma comissão poderia ser com a Olinda, Luciene e a Dri. A outra comissão poderia ser com a Olinda, Luciene, Alda. Também com a Olinda, a Alda e a Dri. E também poderia ser com a Olinda, Luciene e Dri. Será que já se esgotou? Não tem mais comissões? Vejam, se nós considerarmos o exercício anterior como se fosse uma fila aqui, ou no caso as 3 tirando foto, uma ao lado da outra, em um banco. Aí como é que seria? Nós já vimos que são 24 formas lá no exercício 1. Como é que seriam essas 24? Organizando aqui, ó. OLA. Aí troca de posição aqui, OAL. E aí nós temos também OAD. Troca de posição aqui, ODA. Temos essa outra opção, OLD e ODL. Então aqui a Dri tira as fotos. E no outro caso, troca de posição aqui, a Alda e a Luciene e a Olinda mantém nessa posição aqui. Aqui a Luciene está tirando as fotos, a Olinda mantém essa posição e as outras duas trocam aqui e assim vai, tá? Agora com a Linda, a Alda e a Dri, a Luciene, aliás, a Alda e a Dri, e a Olinda tira as fotos e troca de posições as duas aqui, mantendo a Luciene nesta posição. Temos também LOA, a Dri tira as fotos e troca aqui as posições. E temos LOD, a Alda tira as fotos e trocamos essas duas posições com a Luciene sendo mantida nessa daqui. Agora a Alda, Olinda e a Luciene e a Dri tira as fotos e troca essas posições, mantendo a Alda nesta primeira posição. Temos também a LD, troca as posições aqui. E a Olinda tira as fotos. Aqui também a OD, Luciene tira as fotos e troca essas posições, mantendo a Alda na primeira aqui. E por último, mas não menos importante, temos a Dri mantida nesta posição. Olinda, Luciene e a Alda tira as fotos, troca as duas posições aqui. E temos esta outra, DOA, troca as duas, mantendo a Dri nesta primeira posição. E DLA, troca as duas aqui, DAL. Então vejam, 24, ó. Nós tínhamos 4 vezes 3 vezes 2, para chegar em 24. 3 vezes 2, 6. Então são 4 grupos com 6 em cada um. Tá? Então tá aí. Agora, vejam que, voltando para o exercício 2, aqui é a configuração lá do exercício 1, as 24. O grupo entre Olinda, a Luciene e a Dri, vou destacar aqui, ó, Olinda, OLD, destacar aqui, ó, caneta azul. Este grupo aqui, Olinda, a Dri e a Luciene aparecem de novo, e é o mesmo grupo. Então, eu vou riscar aqui porque é a repetição. Onde mais aparece a Olinda, a Luciene e a Dri? Olinda, Luciene e Dri. Tá vendo? É o mesmo grupo, é a mesma comissão. Olinda, Luciene e Dri.
Onde mais aparece? Olinda, Luciene e Dri aqui é o mesmo grupo. Então vejam que são 6, porém, das 6 só vai valer 1, porque é o mesmo grupo aqui. Tá legal? Então, já percebe que não é mais 24, é bem menos. Vamos pegar agora aqui OLA. OLA aqui, ó, e não contar a repetição, ó. OLA aqui, OLA tá aqui, não vale a repetição, e OLA. São 6 também, das 6 só 1 é válido. OAD, de vermelho, OAD aqui, então vamos tirar as repetições, é o mesmo grupo, tá vendo? Ó? OAD, tá aqui, e aqui, também 6, do 6 só vale 1. Então você pode observar que do 6 vale 1, então são 4 grupos com 6, tá? Então são 4 comissões diferentes aí. OLD, tá vendo? OLD, na realidade, nós já tínhamos feito aqui, na realidade, aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui é LAD, que seria este aqui, ó. É diferente, esse estava igual, então só arrumei aqui LAD. Só que o LAD, nós temos, ó, este é igual, é o mesmo grupo, mesmo grupo, mesmo grupo, mesmo grupo, mesmo grupo. São 6 também. Então, quantas são as comissões? 4. Agora, como nós podemos chegar na resolução com uma fórmula, por exemplo, que facilite aí para qualquer que seja a situação? Primeiro, identificarmos a repetição, ou no caso a ordem, importa ou não. Para arranjo, a ordem é importante. Neste caso, a ordem não importa, então nós tivemos que tirar as repetições. Então aqui, primeiro, como nós podemos calcular, vamos voltar lá para o primeiro exercício, como nós podemos calcular este exercício aqui, tá? De outra forma aqui, ó. Primeiro, nós vamos fazer a combinação das 4, 3 a 3, que nós vimos lá, que é igual a 4. Segundo, esses 3 lugares nós vamos fazer a permutação entre eles. Então, permutação de 3 elementos, que é igual a 3 fatorial. Então aqui fica assim, ó. Arranjo tomados 4, pegado 3 a 3, arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual ao número de combinações vezes a permutação desses 3 lugares. E aí, nós temos que aqui, nós já vimos que é igual a 4, que elimina as repetições, e o P de 3, permutação é 3 fatorial. 3 fatorial, que é igual a 6. Então vai ficar 4 vezes 6, que é igual a 24. Daí, por que nós calculamos assim? Ó? Que também é a mesma ideia aqui, tá? Por que nós calculamos assim? Ó? Voltando aqui para o exercício 2, deduzindo, nós já vimos que a fórmula do arranjo 4, 3 a 3 é igual, esse vai lá para cima, fatorial, esse aqui de baixo faz a diferença entre os dois, 4 menos 3, fatorial. E aí, veja bem, ó, olha só, este 4 aqui é a combinação dos 4 elementos tomados 3 a 3. Elimina-se as repetições, aqui sobram 4 dos 24. Então, arranjo 4, 3 a 3
é igual a combinação de 4, 3 a 3, vezes permutação dos três elementos, conforme nós vimos no exercício 1. Aqui funciona como uma expressão algébrica. Eu quero isolar a combinação aqui. Então, essa permutação está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar o arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3 dividido pela permutação dos 3 elementos das 3 posições. Igual 4, 3 a 3. Veja que nessa divisão, as repetições são eliminadas. Então, resolvendo aqui, eu vou substituir o arranjo aqui por esta forma aqui, tá bom? Esse formato. Então, vai ficar assim, ó. Só vou mudar de lugar também, ó, só para facilitar a visualização. No lugar deste fica 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial, dividido por P de 3. Permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Então, embaixo, dividido por 3 fatorial. E aí, nós temos uma divisão de frações. Como nós resolvemos divisão de frações? Mantemos a de cima, 4 fatorial, dividido por 4 menos 3 fatorial, e multiplicamos pela de baixo invertida. Embaixo aqui seria o número 1, inverte, fica 1 sobre 3 fatorial. Multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então fica 4 fatorial. Aqui embaixo está multiplicando, só vou inverter aqui, porque a fórmula geralmente segue esse formato. 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Tá legal? Então aqui está a fórmula da combinação. A resolução fica assim, ó. Como aqui eu tenho 3 fatorial, eu vou desenvolver dessa forma aqui o 4 fatorial. 4 vezes 3 fatorial, dividido 3 fatorial. 4 menos 3 é 1 fatorial, e 1 fatorial é igual a 1. Então, olha que fácil. 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. Ficou o número 1. O número 1 é o elemento neutro da divisão e multiplicação. Então, 4 vezes 1 dividido por 1 é igual a 4. Generalizando a fórmula, fica assim, ó. Combinação de n elementos tomados P a P. E nós temos o quê? O n vai lá para cima, fatorial. Embaixo, ó, lembra da fórmula de arranjo? Seria a diferença entre os dois? N menos P, entre parênteses aqui, fatorial. O que difere aqui é que agora, com a combinação, este P vem para cá multiplicando. Então, comparando a fórmula do arranjo com a combinação, você pode fazer a fórmula do arranjo e acrescentar o P fatorial multiplicando aqui embaixo. Tá legal? Então, grave bem isso. Para a combinação, a ordem não importa. São agrupamentos que não ordenados. São grupos de pessoas, comissões, grupos, times e assim por diante. Situações desse tipo envolve combinação, tá legal? E a fórmula para calcular é esta aqui, que é mais tranquilo para não dar essa trabalheira toda aqui, ó, para você formar as combinações. Eu até tinha repetido aqui, ainda bem que eu vi antes, tá? Então, toma cuidado. Então, a fórmula facilita bastante quando é um caso de combinação, ou seja, em que a ordem não é importante, agrupamento e assim por diante. Tá legal? Até a próxima aula, em que eu desenvolverei mais exercícios de combinação.